Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Cadê? Confere o episódio extra no site, vambora. Peter Thiel afirma que o capitalismo está falhando com os jovens. Ele está certo? Ou então, Peter Thiel, o capitalismo não funciona para os jovens. Cara, isso aqui foi uma declaração que ele deu para uma entrevista, que ele, depois da eleição do Mandani, veio à tona de novo um e-mail que ele já tinha mandado há muito tempo, falando com os executivos do Vale do Silício, que, cara... Mandou em 2020. Mandou em 2020, que é tipo, mano, os jovens vão virar socialistas. Porque o capitalismo não tá funcionando pra eles, então a gente tem que repensar. E eu acho que é uma discussão interessante, cara. Porra, talvez a mais importante de todas, assim, né? Por vários ângulos lá na direita americana, você vê o discurso de, juventude anti-gerontocrático chegando. Porra, vindo do Peter Thiel é complicado. Se você não conhece, a gente vai apresentar. Exatamente. Mas... Quem é Peter Thiel? Não, peraí. Como é que você conseguiu... Incrível, né, cara? Como é que você conseguiu pesquisar sem digitar, cara? Incrível, né? Aqui, ó. Aquavoice.com, pessoal. Modelo de transcrição mais avançado no mundo, direto do Vale do Silício pro Brasil, trazido através do Novos Clássicos. Então, aqui, pessoal. Aquavoice, nós digitamos por 150 anos, chegou o momento de falar. A ideia é que o modelo seja rápido e bom o suficiente para você poder usar ele para o trabalho, seja escrever e-mail, programar, promptar IA, escrever no Slack, mandar mensagem, etc. E cara, o Aquavoice ele é muito bom. Vocês viram na demonstração, ele é muito rápido e ele erra muito pouco também. Vale a pena conferir, né? O melhor serviço disponível no planeta Terra hoje de transcrição é o Aqua e é o que o pessoal tá usando lá nos Estados Unidos. Então o Aqua vem direto do Silício pro Brasil, através do Novos Clássicos Show. Fechar com o Aqua é ajudar o nosso trabalho também. Então... Exatamente. Então entrem no aquavoice.com, botem o código NC3 meses para ter 3 meses grátis do serviço ilimitado e mais avançado deles, que é muito bom. Enfim, voltando aqui, Peter Thiel, caso vocês não conheçam, é esse cara aqui. Ele ajudou a fundar o PayPal e depois ele virou tipo um dos principais investidores de venture capital do Vale do Silício, né? E ele também é meio que filósofo, assim, né? Ele tem formação em filosofia mesmo na área, tem papers publicados, ele é um cara que gosta de soltar uns ensaios assim na internet. Exato. De vez em quando. Ele é um cara que tem um status no mundo empresarial dividente, né? O cara que chega muito, antecipa muito, ele foi o primeiro empresário do Silício a fechar com o Trump. Pois é. Isso na primeira passagem ainda. E ele tem muita visão, essa visão meio pessimista, só que tipo, pessimista de uma forma contrarian, né? Pra usar um termo que ele usa. O pessoal tem contrarian destacado... significa do contra, basicamente. Boa. O pessoal tem lembrado pouco que nós somos o canal que usa palavras em inglês necessariamente. Acho que a gente melhorou, mas... Pois é, pra não então... perder o hábito. Se você, sei lá, fala com o seu pessimista comum, ele vai chegar e vai falar: Rio de Janeiro é uma merda, cara. O avanço da tecnologia está destruindo o meio ambiente. Ai, meu Deus. A catástrofe climática. Daqui a 5 anos a Inglaterra vai estar debaixo d'água e tal. Nós precisamos frear o capitalismo para salvar o meio ambiente. Aí Peter Thiel: muito pelo contrário. Na verdade, o capitalismo já falhou. Ele não está avançando rápido o suficiente. E isso é o fruto dos problemas. Então... Muito interessante. E aí tem muitas críticas dele. Uma das frases mais famosas dele é que o avanço hoje em dia se dá, na verdade, no mundo dos bits e não no mundo dos átomos, fazendo uma referência ao fato que a única indústria que avança a nível tipo civilizacional, assim, tecnológico, é a indústria de computação, né? Então parou de ter avanço em, sei lá, indústria química, coisa de energia, coisas relacionadas à física, etc. Todos os avanços são tipo no mundo dos computadores. E, cara, enfim. É um cara prestar atenção aí, também tem muitos comentários interessantes, um girardiano famoso aí, um dos grandes intérpretes de IA dos Estados Unidos hoje. Enfim, e eu também investidor do Aquavoice. Pois é, então indiretamente tem dinheiro do Peter Thiel chegando até a gente. Exato. Então vamos lá. Há 5 anos, o interesse dos jovens pelo socialismo era frequentemente descartado, como resultado de um sentimento de privilégio ou da falta de conhecimento sobre o que realmente significava o socialismo. Então é isso, né? Os jovens queriam socialismo. E aí a maioria dos caras ficavam tipo: quão tolos são os jovens, mal sabem eles que o Stalin matou milhões, o Mao Tse Tung matou milhões. Não, e é muito para aquele argumento, é a máxima, né? Que, se aos 20 anos aos 20 anos você não é um socialista, você não tem coração. Se aos 30 anos você só é um socialista se você não tiver cérebro. Aí aquele teu tiozão boomer... você vai conseguir um cérebro ainda, meu jovem. Ai, garoto, você ainda vai amadurecer. E a expectativa do cara, eu acho que até esse comentário, enfim, apesar de ser um clichê horrível de tiozão, é meio que a ideia de que, porra, tu vai começar a ganhar dinheiro,
a vida vai andar pra frente. Tu vai ver o leão mordendo Rau, em cima tua dos seus conta bancária. rendimentos. Exato, entendeu? E aí você vai repensar e tal, suas escolhas de vida. Você vai sair do meio universitário, vai mercado de trabalho. Mas eu acho que isso não tem acontecido. E aí o Peter Thiel fala, mas na verdade, até que os socialistas têm um ponto, né? Pelo menos que o capitalismo não tá funcionando tão bem. Enfim, a seção de políticos como a congressista Alexandria Ocasio-Cortez e o apoio da geração millennial a candidatos como o senador Bernie Sanders eram, em grande parte, ignorados. Mas não por Peter Thiel. Thiel, o bilionário capitalista de risco, né? Venture capitalist, por trás do PayPal e da Palantir, é muitas coisas. Um centro de gravidade no Vale do Silício, um bicho-papão da esquerda, uma vanguarda da contra-elite e um dos primeiros apoiadores do vice-presidente J.D. Vance. É verdade. Mencionar isso. Pai, né? Pai da vida política do Vance. Sim. Ele também é alguém que consegue prever o futuro. E aí ele escreveu esse e-mail, né? Falando pros executivos tipo Mark Zuckerberg, etc., a levarem a sério a atração dos jovens pelo socialismo. O e-mail viralizou após a vitória de Zoran Mandani, agora em Nova York. Então, quando 70% dos millennials dizem ser pró-socialistas, precisamos fazer mais do que simplesmente descartá-los dizendo que são estúpidos, arrogantes ou sofreram lavagem cerebral. Devemos tentar entender o porquê. O que Thiel viu em 2020 que ninguém mais viu? Será que os millennials sobrecarregados com dívidas estudantis... Isso é uma questão mais nos Estados Unidos, mas cada vez mais tem no Brasil também, né? A questão das pessoas tendo que pagar para estudar ensino superior e muitas vezes se endividarem e tal. Enfim. Mas lá é um problema, tipo, 10 ou 100 vezes maior, 1000 vezes maior, sei lá. Será que os millennials sobrecarregados com dívidas estudantis e sem condições de pagar moradia estão certos em se voltar para o socialismo? Estaremos caminhando para uma revolução socialista? Essas foram as perguntas, foram apenas algumas das perguntas que tinha quando conversamos na quinta-feira. Nossa conversa está abaixo, levemente editada para maior clareza e concisão. E antes de entrar em coisas específicas, o The Free Press publicou um outro artigo de respostas. E, cara, algumas das respostas são meio ruins, assim, na minha opinião. Que é tipo, esse Blake Shaw, enfim, CEO aí, né, Boom Supersonic, não sei o que é, imagino que seja um executivo muito bem sucedido e inteligente. O que ele fala, essencialmente, é tipo, na verdade, socialismo faz tudo falhar. Capitalismo faz tudo funcionar. Então, tipo, quanto mais nos aproximamos do capitalismo, melhor para todos em termos reais, sabe? O que é uma resposta um pouco antiga, assim, sabe? Datada, né? Datada. É porque isso não convence ninguém hoje, entendeu? Eu acho que o ponto, no caso americano lá, se você chegar pro eleitor no Mandani e falar cara, mas socialismo não funciona e tal. Porque era muito fácil você postular objeções da campanha do Mandani e pelo que foi amplamente explorado também pela mídia, era muito fácil você interpelar o cara e falar, pô, tu sabe que essa porra não vai funcionar, né? Sim. E aí o cara fica, não, beleza, mas eu... Tipo, bro, hot girls from Mandani. Exato. Olha como eu tô sorrindo pra caralho. O cara tava só vibing, entendeu? E indo pra frente e tal. O argumento do tiozão, também tem outro, eu vou falar outro chavão do tiozão. Tem outro argumento argumento do tiozão logo depois. Não, mas o argumento econômico é também... Então, seu filho tá ficando meio socialistinha, tira a mesada dele. Tira a mesada do seu garoto pra ele ver que é bom, que ele gosta de capitalismo. Esse é outro clássico também. Que é aquilo, né? Que é baseado na... Eu acho que todos os argumentos, eles em última instância, eles convencem porque eles são meio que... Escassez é ruim e homens não gostam de escassez, entendeu? Então, o capitalismo é o lugar da abundância e o socialismo é o lugar da escassez. Você modula o teu filho ali, mas isso não convence mais. Mas a resposta desse Blake Shaw que é tipo... na verdade, só que a gente precisa tirar o socialismo. Por que a indústria, sei lá, de saúde nos Estados Unidos é tão cara? Porque tem socialismo demais? Por que a moradia é cara? Excesso de socialismo e tal. Okay. É tipo, ok. Eu até consigo entender que eu acho que tem algum mérito nessas visões. Sim. Só que, mano, essa resposta é uma resposta muito antiga, cara. Desde a época do Reagan, o nego tá pensando isso. Então, se a solução que você propõe é impossível de ser implementada politicamente, tem que pelo menos... dar uma errada nela, né? Reformula de uma forma diferente. Dá uma misturada ali, né? E aí tem a outra resposta do boomer aqui, ó. Que é David Surratt, que cresceu numa fazenda no Texas, atualmente está aposentado e morando na Geórgia. Aí o boomer máximo, né? A ideia é que os jovens hoje enfrentam um cenário econômico mais difícil do que as gerações anteriores é falsa. No início dos anos 80, quando eu era jovem, as taxas de juros dos financiamentos eram de 12%, em comparação com cerca de 6% hoje.
Era difícil fechar as contas no final do mês e tínhamos que fazer sacrifícios para conseguir isso. Tô fingindo que o cara do Texas, na verdade, é um carioca da época. Porra! Mas isso é um comentário meio... A meninada hoje é muito fácil, é tudo muito fácil. É só abrir o Tinder aqui. Não tem nada a ver, entendeu, cara? Você realmente não tá entendendo. A diferença hoje em dia, na minha opinião, é a internet. Como na minha época, a gente ia pra praia, fumava maconha, Copacabana. Você não tava aqui no verão da lata. Coisa de tiozão. Mas, enfim. E aí, pra resposta do boomer, que é tipo, não, na verdade, cara, vocês jovens têm tudo muito mais fácil. Porque na minha época não tinha iPhone. Na minha época não tinha Tinder. Na minha época não tinha iFood. Na minha época não tinha Uber. Na minha época não tinha Facebook, sabe? E aí não tinha Aquavoice. Opa, aí é foda, é pegado demais. Mas enfim, cara, a gente já mostrou esses gráficos nos episódios anteriores, que é, cara, na verdade... Você tá errado, velho. Você está errado, velho. Só porque eu posso pedir um yakisoba 3 horas da manhã na minha casa, não quer dizer que a minha vida é melhor. Exato, isso é um conforto, mas isso não é algo verdadeiramente significativo. E é isso, eu acho que principalmente os avanços são na área do que é superficial. Do que é hedonista. Nada que é transformador. Então é isso, eu posso pedir um Hot Philadelphia 3 horas da manhã do domingo. E aí, cara? Sim. E aqui você vê a idade mediana de quem compra um imóvel nos Estados Unidos, como ela foi evoluindo desde 1981. E aí aqui tem todos os compradores em preto, os first time home buyers, então a pessoa está comprando um imóvel pela primeira vez na vida dela, em vermelho, e as pessoas que estão comprando a segunda ou terceira, quarta, quinta, enfim, casa, né? Aí você vê, em 1980, quando esse velho era jovem, a pessoa comprava a primeira casa em média com 29 anos. Hoje em dia é com 40 anos nos Estados Unidos. Eu imagino que no Brasil, ainda mais nos centros urbanos e tal, seja semelhante à estatística. E é isso. Isso aqui leva em conta os Estados Unidos inteiro. Isso aqui tá? Não, isso aí é da entrada, cara. Caralho, aí é brutal. Brutal, cara, brutal. E aí você vê, mediano, mesma coisa. Na época que esse velho era jovem, 31 anos era a mediana geral, não era só da primeira casa. Tinha mais gente, né? Tinha mais gente comprando a primeira casa. Hoje, 59, cara. 59. Ou seja, a maioria das pessoas que estão comprando casa hoje em dia são, tipo, pessoas muito velhas, cara. São pessoas de 59 anos, comprando cara. a segunda, a terceira, Exato. A quarta casa. Eu vi uma estatística... Estatística não, é uma conta bem boçal, assim, que um cara fez, mas eu achei interessante, que é o seguinte. 2025, a idade média é 59. 20 anos atrás, em 2005, a idade média era 39. Ou seja, 20 anos a menos. Então, só as mesmas pessoas que estavam comprando casa em 2005 estão comprando casa em 2025, isso nos Estados Unidos. E sem dúvida no Brasil é semelhante também. Porque ninguém, né? Pois é. Ninguém estuda isso. Então, pra você ver como que essa ideia de que, não, na verdade, na minha época era muito difícil ser velho, não existia aqui Bumble, não existia essas coisas, entendeu? Não tinha Grindr. É tipo, esse é um argumento falacioso. Esse outro gráfico aqui é bem interessante, que é o seguinte: porcentagem estimada de pessoas de 30 anos que estão casadas e são proprietárias de uma casa entre 50 e 2025. Aí você vê, em 1980, na época desse coroa aí, 45% das pessoas com 30 anos nos Estados Unidos eram casadas e tinham casa. Então não é só ser casado, não é só ter casa, é os dois, e. Que é você, tipo... E, não ou. Exato. Isso é basicamente você não ser, tipo, um escravo, né? Ainda mais na visão desse tempo, cara, tá com a vida feita, né? Exato, tá encaminhado, tá bem encaminhado. Agora você pode... Você é tipo classe média, né? Bem-vindo à classe média, exato. Agora pode procriar à vontade, fazer o que você quiser. Agora é só tancar aí um emprego, daqui a pouco você tá aposentado. E aí, Bahamas, Flórida e tal. Visão americana, tá? E Exato. hoje em dia? Hoje em dia, cara, menos de 15%. Brutal. Brutal para o Poucas Beto. pessoas eu conheço estão nessa situação aí. Casado, com casa própria, casa comprada com o próprio A gente é um dinheiro. pouco mais novo do que 30, né? Sim. Não um pouco, é muito mais novo. 4 anos. Copadas. E esse aqui também a gente já mostrou num gráfico anterior, que é como que a renda dos pensionistas se compara com dos trabalhadores médios, assim, nos países europeus. Fez um episódio só sobre isso. Só sobre esse gráfico, que ele é brutal. É o seguinte: os pensionistas franceses agora têm uma renda mais alta do que os working age adults, né? Então, a pessoa ali na idade de trabalhar, que deve ser o quê? Entre 20 e 65 anos, ganham menos do que os pensionistas, cara. Na França. É literalmente menos. O cara que não tá nem trabalhando, ele tá vendo na aba de quem trabalha.
Tá aposentado, né? Um direito Aposentado. garantido ali. Aba. Acho que a gente vai ter que começar desse debate em breve, mas... Sim. Brutal. E na França superou, mas em vários países, cara, tá chegando muito perto, né? Reino Então- Unido superou também, né, recentemente. Foi o contexto que a gente fez o episódio. E é uma tragédia que o FT é porra de uma publicação eurocêntrica, não liga pra América Latina. Eu queria ver essa porra dessa estatística no Brasil, ou no México, na Colômbia, Argentina, país semelhante, sabe? Seria interessante. Eu imagino que não seria tão brutal quanto a França, mas talvez tivesse aqui parecido com a Austrália, Japão e tal, sei lá. Mas que já não é bom, né? Enfim. E aí depois, como que as incomes have grown, né? Então rendas cresceram muito mais rápido para pensionistas franceses e britânicos do que os working age, né? Adultos de idade de trabalho. Então aqui você vê como cresceu desde 1970, né? Então a renda dos trabalhadores franceses cresceu 100% desde 1970, então ela dobrou, mas a renda dos pensionistas quase triplicou, né? E no Reino Unido é uma coisa semelhante também, né? Pra você ver como que tá muito bom ser velho hoje em dia, ser jovem em comparação não está tão bom. E você vê até que o crescimento da renda também, ele dá aquela travada também na história mais recente, né? Da renda do cara que trabalha. No caso Sim, inglês, né? nem tanto, né? Você tem aquela queda zona, acho que não bate com o Brexit, mas enfim, que seja. Mas aí, de qualquer forma, tem um crescimento menos acelerado, desacelerou mesmo. Bate com a crise de 2008 aqui, né? Então, Crise perfeito, do- é isso. Aqui no Brasil foi marola, mas... Exato, obrigado, lá fora, Lula. Obrigado, Lula. É. Episódio bem socialista em homenagem Sim. a todos. Mas é isso. Então vamos lá, pra entrevista. Sean Fisher pergunta: em 2020 você escreveu um e-mail que está se tornando viral agora, após a vitória de Zoran Mandani na eleição para prefeito de Nova York. Qual foi o contexto e a inspiração para esse e-mail? Eu já vinha formulando versões desse e-mail há muito tempo. Não foi algo que surgiu do nada em 2020. Quando ele criou um programa dele, Fellowship. ele já martelava o problema descontrolado da dívida estudantil. Então ele fala: se você se formou em 1970 sem dívidas estudantis, compare isso com a experiência da geração millennial. Muitas pessoas vão para a faculdade, não aprendem nada. Eu acho que a merdificação generalizada Isso é um de tema... instituições da sociedade é algo que é mais difícil você mostrar em gráfico, né? Porque é um problema qualitativo, não quantitativo. Boa pessoa. Mas é uma coisa real também. Ele fala sobre isso. Fala sobre isso, né? Não aprendem nada e acabam com dívidas extremamente pesadas. A dívida estudantil é uma versão desse conflito geracional sobre o qual venho falando há muito tempo. A ruptura do pacto geracional não se limita à dívida estudantil. Acho que podemos reduzir 80% das guerras culturais a questões econômicas, como faria um libertário ou um marxista, e talvez 80% das questões econômicas a questões imobiliárias. E aí é isso, né? Que é esse gráfico aqui que a gente estava mostrando. É bem a cara do Phil também, né? Fazer essa divisão do que é 80 e o que é 20. Mas o ponto, cara, é que a questão da dívida estudantil, cara, foi a plataforma do Bernie, cara. O fenômeno do Bernie Bro, ele foi muito, muito, muito puxado por dívida estudantil. Ele tava prometendo perdão global, né, dessas dívidas. Era uma das propostas da campanha dele, que acabou, enfim. Um grande jubileu, né? O grande jubileu lá da dívida estudantil ele acabou superado pela candidata do establishment, do grande clã, né, do poderosíssimo clã Clinton, né, a senhorita Hillary. Sim. Mas isso já era pauta mesmo, no Occupy Wall Street, né, que já falava sobre isso. Lá atrás, cara. Eu lembro de, garoto vendo o vídeo do Zizek falando sobre os Varoufakis, falava sobre isso pra cacete na época. Meio que nunca assumiu, né? Só que ninguém... Esses são dois filósofos que eu acho que são muito mais influentes na Europa do que são nos Estados Unidos. Então também ninguém... Eles falavam, eles viajaram, estavam lá, mas... Enfim. Ele continua: hoje em dia é extremamente difícil para os jovens se tornarem proprietários de imóveis. Se você tem leis de zoneamento extremamente rígidas e restrições à construção de novas moradias, isso é bom para a geração baby boomer, cujos imóveis continuam se valorizando. Então, aqui é bom para o David Surratt, mano, aposentado, mas é péssimo para a geração millennial. Se você proletarizar os jovens, não se surpreenda se eles eventualmente se tornarem comunistas. Isso aqui é uma frase de $1 bilhão. Golded, né? Eu acho, inclusive, que é muito pertinente você pensar o desenvolvimento histórico até do socialismo, né? Do comunismo, né? Em termos de ideologia. Você tem o grande shift, né? Você tem o Marcuse, ele vai lecionar nos Estados Unidos e ele escreve isso para o tratado dele, eu esqueci agora qual o nome, mas eu cheguei a ler esse livro. Que ele alega, cara, que a classe operária americana, ela não tem o menor interesse em revolução, porque ela meio que já foi absorvida pelo próprio capitalismo em condições que são amenas, são boas o suficiente. Então, o cara que é peão lá nos Estados Unidos estava lá, cara, casa, 2 carros, filho na faculdade,
vida suburbana perfeita. Qual é o interesse desse cara em revolução? Nenhum na prática. E aí ele abre o horizonte para interseccionalidade, quais são as verdadeiras, qual é a nova classe revolucionária no mundo, alguma coisa, e o homem, esse livro. Tipo, homem unidimensional? Caralho, pessoal, acho que é isso mesmo. Esse livro tá aqui, né? Tá ali do lado. Pode catar. Enfim. E aí você meio que você enxerga mesmo que o socialismo pode ser uma mutação. Hoje em dia, como ele se formata hoje, é muito mais questões de identidade pessoal, tá? Pô, sou uma pessoa trans, por isso sou socialista. Pô, sou muçulmano, por isso sou socialista. Sou, sei lá, uma mulher lésbica, por isso sou socialista. Um hispânico, por isso sou socialista. E não tem mais esse senso de caralho, eu sou a massa trabalhadora e eu vou derrubar o capitalismo. O ponto é, e a gente chegou a mencionar isso em outros programas também, que cara, se realmente os Estados Unidos passam um processo de precarização da vida, a gente até falou, cara, lá na frente isso pode vir a acontecer, trazendo a indústria de volta para os Estados Unidos, tendo que diminuir um pouco da qualidade de vida para tornar, em tese, tornar competitiva a indústria nacional. Haveria uma janela de oportunidade. O Phil falou, cara, talvez nem precise disso, entendeu? Se só deixar o cara fudido, endividado e sem conseguir ter a própria casa, meio que ele já tá proletarizado. Não estrito senso, mas ele tá em posição de proletariado. Cara, se você não mora na sua própria casa, você tem que pagar um aluguel pelo lugar que você mora, e você tem um bando de dívida que você tem que pagar, você não consegue se casar e tal, será que o Aristóteles ia olhar pra você e na hora de te alocar em uma das classes, né? Porque na época na Grécia, as sociedades eram muito estratificadas por classe. Será que ele ia te colocar na classe dos homens livres ou será que ele ia te colocar na classe dos servos, sabe? Talvez ele te colocasse na classe dos servos, eu diria que provavelmente. Cara, só de você não ter casa própria, ele provavelmente ia falar, cara, então você mora na casa de outra pessoa, então você trabalha pra essa pessoa? Exato. Servo. Pois é. Enfim, e aí volta pra esse gráfico aqui, né? Que é tipo, não só as pessoas não têm casa, como as pessoas nem sequer estão se casando, né? O que é péssimo. E continua. Dizem os boomers, né? Dizem as gerações mais jovens que se fizerem as mesmas coisas que nós, boomers, fizemos, tudo dará certo para elas. Mas a sociedade mudou drasticamente e não funciona mais da mesma maneira. Os imóveis estão muito mais caros. É muito mais difícil comprar uma casa em lugares como Nova York ou Vale do Silício, em qualquer lugar onde a economia esteja realmente indo bem e haja muitos empregos decentes. Isso é outra estatística, né? Que é, por exemplo, nos Estados Unidos, o nego até fala sobre isso. Na verdade, se você comprar uma casa em Idaho, é barato. Mas, brother, tu vai fazer o que em Idaho? vai trabalhar com o que, mano? Colher batata? Exato. Aqui no Brasil seria o equivalente a falar, não, se você comprar uma casa em Uiraponga é barato. Tipo, mano, vai fazer o que em Uiraponga? O mercado imobiliário de Uiraponga tá bem assimétrico agora. Né? Sabe? Você vai fazer o que no interior, cara? Onde todo mundo é velho, onde não tem nenhuma oportunidade econômica e tal. Não, você naturalmente vai se mudar pra um lugar onde a economia esteja acontecendo. E aí vai ser caro. Cara, esse foi um debate muito interessante que tava... Ainda não tá pacificado, né? Mas a direita americana tinha muito uns anos atrás. Aí eu lembro, cara, de um post de um moleque que falou, cara, eu fiz exatamente o que me disseram pra fazer. Eu me mudei pra uma cidade pequena em Idaho e eu abri um negócio. E ele tá falando que só como a vida dele virou uma merda. Porque todo mundo na cidade pequena é extremamente desconfiado e meio que a economia é um jogo de soma zero, não é multiplicativa. Então todo o dinheiro que um cara gasta na tua loja, ele deixa de gastar na loja do cara do lado, entendeu? E aí as pessoas passam a te ressentir, te odiar, você não consegue se integrar socialmente porque você é forasteiro. Ele falou, cara, aguentei 2 anos. E é impossível você arranjar uma mulher pra você se casar e tal, né? Porque não tem nenhuma pessoa jovem. Também, exato. E aí o cara falou, cara, minha vida foi um inferno por 2, 3 anos. E esse é o meu relato. Tipo, não façam isso sobre nenhum aspecto. Jamais façam isso. Não estraguem a sua vida igual eu estraguei. Vale pro Brasil, tá? Sim. Sempre tem as Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Eu acho que se você for pra uma cidade pequena e abrir uma indústria pra vender pra pessoas de fora, você até consegue, entendeu? Mas isso é bem difícil. É difícil juntar. Lá é mais fácil, né? Mas juntar capital, assim, pra você ter uma parada que, vai pra fora da cidade. A parada é, mano, a vida de pequeno comerciante. Eu vou abrir uma lojinha aqui, vou ficar de boa. Não. Pois é, enfim. Então é isso, né? A sociedade mudou drasticamente e não funciona mais da mesma maneira. É muito mais difícil comprar uma casa em lugares como Nova York ou Vale do Silício ou em qualquer lugar onde a economia esteja realmente indo bem e haja muitos empregos decentes. As pessoas presumem que tudo ainda funciona, mas objetivamente não funciona. Os baby boomers demonstram uma estranha falta de curiosidade sobre como o mundo não está realmente funcionando para seus filhos. Esse foi outro quote que viralizou também, né? Essa coisa da estranha falta de curiosidade dos boomers sobre o mundo que não funciona. É sempre difícil saber quanta má fé existe ou quão ruins são os envolvidos. Eu acho que é um pouco de ruindade, sabe? Os boomers são a primeira geração meio gerontocrática. O cara só tem nego muito velho, cara. Tá muito velho, mano. E aí você velho fica meio burro mesmo, tá ligado? Você fica desatualizado com o tempo e tal. E aí é natural que o boomer
não vai conseguir entender, porque ele é velho, cara. As vidas estão muito longas também, né? A geração boomer é a primeira geração também que conseguiu viver muito. Sim, mano. Em massa, na verdade, né? Então, a ideia que a gente tem hoje de uma sociedade que, pô, tá cheio de gente de 80 anos, cheio de gente de 70 anos, esses caras têm saúde suficiente pra operar, né? Ter funções, etc., funções administrativas. O cara é muito novo, né? Isso era, tipo, ultra excepcional, assim, né? Tipo, puxar um cara em 1 milhão, sei lá. E hoje em dia é normativo e eu acho que as pessoas minoram que justamente a janela até onde você consegue se atualizar. E aí já tem muito estudo sobre isso. Meio que o teu cérebro ele vai meio que petrificando, assim, né? Então você não consegue, tipo, gosto musical. Gosto musical dificilmente, cara, é impossível, basicamente impossível. Uma pessoa que o gosto musical avança até os 70, 80 anos, sabe? Tipo, a tua avó não vai gostar de Dua Lipa. Tua avó não vai gostar de Pose do Rodo, cara. Não vai gostar de Charlie XCX. A sua avó não vai gostar. E de muitas outras coisas também ela não vai se atualizar ou conseguir se contextualizar. E as pessoas têm que começar a estudar bastante isso nos Estados Unidos. Eu acho que é, cara, ultra pertinente. Que é o take do velho agricultor lá do outra matéria, que é... Não, na minha época era melhor, pô. A minha vida era difícil e era mais... Não é nem que era melhor, é tipo, eu era melhor. Eu não reclamava. A minha geração é melhor que a minha vida era muito mais difícil que a sua. O cara só não se atualizou, entendeu? Pois é. Acho estranho que as pessoas tenham achado estranho eu reclamar da dívida estudantil em 2010, quando mesmo naquela época o crescimento dela era exponencial. A dívida estudantil nacional era de 300 bilhões em 2000 e agora ultrapassa 2 trilhões. E em algum momento isso se rompe. Porra. Pois é. Depois ele continua. Obviamente tem um forte preconceito contra o socialismo. Não acho que o socialismo tenha soluções para esses problemas. Não acho que o Mandani, em particular, tenha soluções. Mas, enfim, para crédito de Mandani, pelo menos ele falou sobre os problemas. Então, minha resposta evasiva é sempre a mesma. O primeiro passo é falar sobre os problemas, mesmo que você não saiba o que fazer a respeito. Houve uma falha, digamos, do establishment de centro-esquerda e centro-direita em sequer falar sobre eles. Então... Não sei se diria se os jovens são pró-socialistas. Diria que são menos pró-capitalistas do que costumavam ser. Se o capitalismo é visto como uma forma de exploração injusta, de uma maneira ou outra, a pessoa tende a ser muito menos pró-capitalista. Então, em certo sentido, eles são mais socialistas, embora eu acho mais justo dizer capitalismo não funciona para mim. Ou essa coisa chamada capitalismo é só uma desculpa para as pessoas te explorarem. E aí, deixa eu ver, tem umas partes aqui que ele... fala coisas menos interessantes. Então, ele fala. A ideia é como solucionar, né? Talvez devêssemos buscar soluções fora da janela de Overton. Isso inclui algumas ideias da extrema esquerda, de coisas de cunho socialista, né? E é isso, né? Ele pode não falar, mas se ele fala que inclui algumas coisas para a esquerda da janela de Overton, ele tá falando sem falar que também inclui coisas para a direita da janela de Overton também. Então... ele fala, Cuomo, né, que era o cara de centro-esquerda, não tinha um plano para habitação, ele nem sequer considerava isso um problema, sabe? E é claro, ele está na política, no governo, há muitos e muitos anos, então é difícil não perguntar por que ele faria algo agora se nada fez antes. Como que é um velhão, né? Pois é, que é um velhão. E aí, deixa eu continuar aqui. Eu acho... é porque a entrevista depois degringola para coisas menos interessantes aqui, né? Então... esse final, essa parte aqui é interessante. Por exemplo, aí o entrevistador pergunta: as revoluções são frequentemente lideradas por elites insatisfeitas e frustradas, como Robespierre, Lenin, Stalin, Mao, elites em declínio social, cujas expectativas em relação às suas vidas são menores do que as dos seus pais. Ele fala, isso é claramente a dinâmica entre os boomers e os millennials. Os boomers tinham expectativas altíssimas para si, que não alcançaram. Eles projetaram essas expectativas altíssimas nos seus filhos, em um mundo onde atingi-las era completamente irrealista. Então, existem algumas dimensões que os millennials estão melhores que os boomers. Há aspectos em que nossa sociedade mudou para melhor, mas a discrepância entre as expectativas, enfim, ela é muito grande. Então, estamos caminhando para uma revolução. Ele fala que acha difícil acreditar, porque o comunismo e o fascismo são movimentos juvenis, e a realidade demográfica é que há muito menos jovens do que costumava haver. Então, se for ter uma revolução... a revolução soa como algo com muita testosterona. Na verdade, se for acontecer, você vai ter um socialismo de velho, sacou? Então, enfim. E aí, depois ele fala, se daqui a 10 anos você surpreendesse positivamente, o que teria acontecido? E aí, a resposta dele é, o estabelecimento político, os líderes que temos, de fato, resolverão alguns desses problemas, e essa é a última vez que teremos essa conversa.
Se você me pedir para conversar várias vezes nos próximos 10 anos, isso não será saudável. Porque esses problemas não foram enfrentados ou resolvidos. Então, enfim. Cara, eu acho interessante essa parada de falar que é isso, cara. O socialismo não tá funcionando pros jovens, porque os jovens... Tipo, os jovens estão se tornando socialistas porque a porra do capitalismo não tá funcionando pra eles. E você precisa pensar em soluções tanto à esquerda da janela de Overton quanto à direita da janela de Overton, porque a centro-esquerda e a centro-direita falharam, tá ligado? Isso eu acho que é uma coisa de extremo valor, assim. Com certeza. E isso que deixa a gente muito puto com o nego que é, tipo, institucionalista de centro-esquerda ou centro-direita, que é só de, cara... Acorda! Mano, acorda! Já começou! Sabe? Aham, sim, claro. Mas é complicado também, né? O Phil é um cara de diagnóstico social muito preciso, assim, porque ele ganha dinheiro com isso, né? Então, indicar essas tendências, as assimetrias, esse diagnóstico, ele é fera em fazer e ficou bilionário com isso. Então, assim, também não dá pra falar, mas de onde é que esse cara tirou essas coisas? Mano, ele acerta. Agora, a conclusão dele é meio triste, né? Porque ele tende a acreditar que isso não vai ser resolvido. Que nada vai ser resolvido, basicamente. Que a gente vai passar por um processo de envelhecimento contínuo, onde as coisas vão ficar cada vez mais estratificadas. Vai ter um colapso. E lentas. Né? Exato, sim. Tipo, se você entrar aí é foda falar desse tema, mas Peterville também é um pensador teológico muito grande, né? E eu acho que muitos tios ele acredita que a gente está caminhando para o apocalipse. Enfim, o apocalipse não, na verdade, é o reinado do anticristo ali, na visão dele, assim. Então, é um regresso para um status social que é, cara, muito travado, muito parado, assim, né? Muito estável. E ele em constante envelhecimento. Pois é. Aí aqui depois tem outra resposta meio boomer, assim, né? Susan Pullman é esposa, mãe, avó. Cara, por que o Free Press só escolheu um bando de velho pra opinar, né? Bizarro. Tinha que ter chamado um cara mais jovem. São do nosso lado, eles querem provar o nosso ponto. E ela fala, tipo... e não negam os impactos terríveis que a dívida estudantil está causando, nem seu papel em levar os jovens ao socialismo. Mas essas pessoas não estão meramente à mercê de um sistema capitalista maligno ou falido. Grande parte de suas vidas é determinado por suas escolhas. É tipo, sim, velho, isso é óbvio, tá ligado? Mas... E aí? E aí, tá ligado? E aí? Porra, tem coisa que tá pior, pior, eu não tô falando que o cara... Eu não tô falando que o cara que é um bosta, ele tá mal, entendeu? Eu tô falando que o cara que é de boa tá mal, né? O cara que é o bosta tá mal, isso aí é intergeracional, eterno, quiçá. Né? E esse cara, enfim, os caras sempre votariam mal, talvez, não sei. A verdade é que a gente tava, 70% dos millennials são amigáveis ao socialismo, porra. Pois é, sabe? É tipo... Você não foi no X da questão ainda. Os meus filhos não escolheram a universidade dos sonhos ou escolheram uma área de estudo, tipo... Já pensou em escolher uma área de estudo diferente, de artes ou estudos feministas, sabe? Isso é uma coisa bem Estados Unidos também. Espantalhozão, bobão. E aí... O cara mencionou o Girard ali na resposta dele. Sim, a pessoa mencionou o Girard. Tava falando sobre como que, na verdade, muito do socialismo é terceiro mundismo. E aí isso é verdade. O Zineb Riboua, provavelmente do Oriente Médio. Provavelmente não, né? Porra. Com certeza. Falou sobre terceiro mundismo, de fato, né? E esse cara aqui que é um CEO... Spencer Skates, uau. Ele fala... Ele tá entrando mais em coisa específica de política pública, assim, né? Sobre, tipo, nimbyismo e tal. Ele concordou, né? Ele concordou, ele tá concordando com o Phil, ele não tá dando essa opinião, mas é boomer. Mas é isso, cara, eu acho um texto eu acho muito interessante esse take de, tipo, cara, o capitalismo não tá funcionando, sabe? E a resposta não deveria ser só, tipo, então vamos implementar mais capitalismo, porque, porra, cara, beleza, sabe? Eu entendo como mais capitalismo em algumas coisas de fato funcionaria. Só que se você for vender essa ideia da forma que ela foi vendida no passado, não vai dar certo, sabe? Tipo, o João Amoedo perdeu a eleição. Ele só fez 4% dos votos, sabe? Cara, o que pra mim é mais preocupante que o diagnóstico de a gente precisa de mais capitalismo, porque ele é pouco preciso, né? Ele é muito genérico, assim. Então, cara, assim, é só destruir regulação? Cara, talvez seja, entendeu? Mas você precisa modular isso. Por que tem regulação hoje? Por que as pessoas decidiram regular maciçamente o mercado imobiliário, entendeu? Mas... Aí volta para a questão geracional e você já não tem uma resposta. E na verdade, o teu campo é o campo socialista, né? Ele é favorecido pela regulação. Não é nem socialista necessariamente, entendeu? Em termos genéricos mas não necessariamente é. Cara, outra coisa que eu penso também é, tipo, meio que a merdificação das instituições também é uma coisa muito grave, sabe? Eu acho que especificamente de por que homens jovens estão meio que putos com o sistema... Tem a ver com o fato que, tipo, cara, a universidade hoje em dia, ela é pior do que ela era no passado. Você meio que não consegue se expressar minimamente na maioria das instituições. Sim. E aí você fica meio tipo, cara, por que eu tô fazendo isso, sabe? Eu sinto que
boa parte da galera meio da nossa geração, assim, a galera se formou e tal, arranjou um emprego corporativo. Nego só meio que abandonou o emprego corporativo porque tava, tipo, beleza, eu ganho um salário que é até ok, só que, tipo, o cara com esse salário, eu não vou conseguir comprar uma casa, eu não vou conseguir botar meu filho pra estudar num colégio bom. Então, cara, que se foda, sabe? E o meu salário vai aumentar daqui a 20 anos, né? Só vai ter, tipo, uma parada, um crescimento realmente. O seu crescimento real vai demorar. E o meu emprego, ele é um emprego bullshit, sabe? Eu sou, tipo... Eu trabalho na parte de comunicação da L'Oréal. Então, tipo, eu não tô agregando nenhum valor pra sociedade. Pros homens, aí, acaba que é um ambiente extremamente feminizado. Então, você se sente, tipo... meio desconfortável. Desagradável, né? Exato, é meio desagradável trabalhar e tal. Um lugar que tu vai passar o resto da tua vida, né? Aí você fica, porra, isso é tortura, hein? E aí as pessoas só querem coisas diferentes, né? E aí eu sinto que no Brasil o fenômeno de você ser socialista é um pouco associado a você ser meio fracassado também, sabe? Eu não tenho como negar isso, sabe? Galera que vira meio muito fã do Jones Manuel. Com certeza, sabe? Com certeza. É porque no Brasil vai além de ser socialista, é você ser meio comunista, tá ligado? Ser web comunista, né? Ser web comunista é um sinal forte de fracasso. Um mau sinal, sinal que você tá em maus lençóis, assim. E, como eu falei, os pontos do Boomerang são pertinentes, mas eles são muito insuficientes. Eles não vão longe o suficiente, eles não vão no X da questão. Principalmente, sabe? E, cara, eu penso que, ao mesmo tempo também que esse momento de estagnação, né, meio que de engessamento do contexto social, ele é ruim. Cara, de certa forma também é um momento para as pessoas tomarem mais risco, né? Eu vejo, por exemplo... Você já tá fudido, você não tem nada a perder, entendeu? Tipo, não é que a gente tava fudido, mas o Novos Clássicos Show, ele meio que... Não tava, mas a gente... Você aí, mano, tá fudido. Mas a gente tomou a opção de tomar um risco justamente porque, cara, as coisas estão engessadas pro bem e pro mal, entendeu? Tem onde cair morto, ao mesmo tempo não vou arrumar porra nenhuma sobre esse caminho, entendeu? Então acho que vale a pena você tentar mais. Tem comparativo, né? Momentos assim de estagnação social, eles muitas vezes também acabam sendo suficientes. Tem uma coisa no homem que... Fukuyama, né? Colocaria como túmulos, que faz o homem querer se mover quando tudo mais para. E aí, por exemplo, pra mim, as grandes navegações, a expansão portuguesa tem muito a ver com isso. É tipo, porra, caralho, sou 6º filho aqui desse nobre. Eu não vou ter terra. Eu vou me jogar aos mares, entendeu? E tem paralelos, assim... Muitas civilizações. Isso, a expansão mongol é um pouco isso também. É tipo, pô, todas as tribos aqui já estão organizadas. O que eu vou fazer? Meu pai, eu tenho 10 irmãos, etc. Eu vou invadir a China, sei lá, entendeu? Então... Sim. E eu acho que, tipo, gera mais meio que energia potencial também, sabe? Quando tá tudo... Por exemplo, quando as instituições estavam funcionando melhores e tal, cara, você fazer meio que uma revolução tinha menos sentido, porque, beleza, você ia melhorar, mas já tava tudo funcionando bem, então... Tipo, você ia melhorar, mas você ia melhorar pouco, porque não tinha tanto que melhorar assim, mas hoje em dia não. E cada vez mais, porra, só cresce essa energia em potencial acumulada, sabe? Que é, cara, se você conseguir tomar conta meio que do governo ou das políticas públicas, etc., e mudar várias paradas, você vai mudar várias coisas que estão funcionando muito mal. Cara, a quantidade de ganho que você vai trazer é muito grande. Sim, então você acaba gerando essa pressão também. A gente acumulou muito privilégio, cara, na sociedade, né? As classes mais estabelecidas, assim, os setores da sociedade, tem muito privilégio acumulado. Então, cara, com uma boa reforma, entendeu? Cortando esses privilégios, as coisas... Tudo tem implicações multifatoriais, entendeu? Então, se você for desatando esses nós, assim... Cara, eu consigo nem imaginar como a gente tá falando hoje. É a metáfora da mola, né? A mola tá sendo comprimida, assim. Machalá, ela tá... bem comprimida, né? Ela já tá bem apertada ali, ela tá... Mas é um pouco da sensação que eu tenho também, assim. É tipo, tu vai... Saquei esse privilégio. Claro que é difícil, né? Eu não tô dizendo que da noite pro dia... como é que o... Afuera. E aí a gente vai vendo a utopia. Óbvio que não. Mas o trabalho meio que é esse, entendeu? A visão do Zoomer tem que ser essa. Sim. No Brasil a gente fala muito sobre a parada da Constituição de 88 e tal. Isso tu tá ficando... tá esquentando. Tá esquentando, né? Tem mais pessoas falando sobre isso e tal. Tema. Ulisses Guimarães, pois é. Mas, enfim, eu diria que é isso, né? Então, os jovens estão virando socialistas e a culpa é do sistema. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Entrem em aquavoice.com e coloquem o código NC3meses para ter 3 meses grátis do modelo mais avançado que eles têm. A gente tem conteúdo extra gratuito e pago no site para apoiar o nosso trabalho. E fora isso, nos sigam no Twitter. O meu arroba é pessoa99. Meu arroba Novos Clássicos. Eu roubei o arroba do Pessoa. Muito obrigado. Valeu.